que é o ministério da renúncia. Vocês, por muitas vezes na vida, vocês abrem mão da carreira em prol dos filhos, é ou não é? Vocês abrem mão de uma série de coisas, por causa do marido, então, esse tema, renúncia, tem muito a ver com vocês, mulheres. Às vezes, no consultório, quando nós atendemos mulheres, é uma frase, assim, quase que clássica, que a gente fala assim, olha, mas sabe por que você está acontecendo tudo isso contigo aí? Porque você é mulher, cara, você é mãe, você está nessa guerra aí, nessa luta, correndo atrás aí, e você é esse ser que é doido, né? É você, mulher, esse ser esquisito, chamado mãe. Então, assim, vem todo nesse pacote dessa luta que vocês vivem aí. E nós vamos falar, é claro, que fazendo esse gancho com a mulher, mas esse é um tema para todos nós, renúncia. Falamos aqui na primeira semana do nosso estudo sobre oração, falamos sobre a oração simples. O pastor Guilherme falou aqui brilhantemente, foi tremendo. Orações simples que nós fazemos e Deus responde, às vezes oração rápida, igual o Pedro estava afundando lá, Senhor me ajuda, Deus foi lá, Deus pegou a mão dele e falou, Pedro, vem cá, rapaz, se levantou. Então, existem algumas orações que são simples e rápidas, que Deus responde. O pastor Guilherme também falou da oração de desamparo, falamos da oração, semana passada, da oração de exame, que a gente precisa fazer, e da oração de lágrimas. E hoje nós vamos falar dessa oração renúncia. Rapidamente, abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 22. Falar de renúncia numa geração tão egocêntrica, é quase que né, a gente está agredindo a um público que quer tudo para si, né? Uma geração onde as pessoas vivem de uma forma individualista, assim, exacerbada, é uma geração narcisista e que quer tudo eu primeiro. Então, falar sobre isso é tão importante, porque é fruto do amor de Deus nos permitir, em algum momento, olhar para aquilo que nós tanto queremos e abrir mão, e nos dar outra coisa, mas nós precisamos tomar essa decisão. Lucas capítulo 22, versículo 39 em diante, diz assim, e saindo Jesus, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando no lugar escolhido, Jesus lhe disse, orem para que vocês não caiam em tentação. Ele, por sua vez, se afastou um pouco e de joelhos orava, dizendo, Pai, se quiseres, afasta de mim este cálice, contudo não faça a minha vontade, mas sim a sua. Então, só esse texto aí, eu quero convidar você a fechar os seus olhos mais uma vez. Deus, abençoa-nos, ó Deus, a entender esse mistério, ó Deus, tão significativo, profundo e importante para esse nosso tempo, ó Deus, esse tempo em que nós vivemos. Ajuda-nos, ó Deus, a aprender, a abrir mão, ó Deus, dos nossos quereres, da nossa vontade, ó Deus, e priorizar o reino, ó Deus, e clamar que seja feita a tua vontade na terra como no céu. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Jesus nos chama a fazer algo que ele fez. Quando ele diz lá em Lucas capítulo 9, versículo 23, e dizia a todos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ele está nos ensinando um princípio da renúncia. E nas nossas orações, nós usamos exatamente, na maioria das vezes, um princípio contrário, que é o princípio de seja feita a minha vontade. A gente entra na presença de Deus em oração com essa perspectiva. Talvez seja só eu aqui, né, esse cara, né? A gente chega diante de Deus uma lista de supermercado, onde, ó Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso outro, eu quero, uma relação de pedidos a Deus. Quando Deus fala assim, olha, tudo bem, mas você já parou para pensar que dentro dessa relação aí, tem coisas que estão contrárias à minha vontade, ou coisas que isso que você está pedindo não vai ser bom para você, e a gente ter essa informação é importante, porque a gente pode estar caminhando para uma grande furada na nossa vida, achando que aquilo que a gente quer é o certo. Temos falado sobre isso aqui o tempo todo, nessas orações que a gente tem pedido aí, falado com Deus,
E é importante fazer essa avaliação na nossa vida, o tempo todo. Se aquilo que você tanto quer para a sua vida, para o seu casamento, para a sua casa, para a sua carreira, para a sua igreja, é de fato a vontade de Deus. Quero... Muito bem, tem um negócio aqui para ligar, né? Pronto. Obrigado, André. Agora sim. O que é uma oração de renúncia? Olha lá, definição. É um ato de entregar a submissão à vontade de Deus. É um ato de entrega e de submissão à vontade de Deus. Objetivos: submeter-se à vontade de Deus, encontrar liberdade no abandono e no controle divino. Gente, a gente está vivendo um tempo tão terrível de uma coisa chamada ansiedade. É ao lado da depressão, é uma das doenças do século. A ansiedade, ela está intimamente ligada ao controle. A gente quer controlar o futuro, a gente quer controlar as pessoas, a gente quer controlar Deus. Isso é um dos grandes problemas da ansiedade. Quando a pessoa chega com ansiedade e fala assim, você é uma pessoa controladora? A resposta quase que sempre sou. Então, a oração de renúncia é esse inverso. Fala assim, olha, não tem controle, toma aqui, ó. Quem vai passar o slide agora é o Senhor, pai. A hora que vai para frente, vai para trás, é contigo. Eu renuncio dos meus desejos, dos meus quereres, eu abro mão daquilo que eu quero fazer. Foi o que Jesus disse lá no Getsêmani. Olha, eu queria, muito provavelmente, imaginando aqui Jesus, né, diante daquilo que ele sabia que ia acontecer com ele. Pai, olha, dá para passar esse cálice de mim? Dá para a gente fazer de um outro jeito? Se eu quiser, é só o Senhor estalar os dedos, aí todo mundo vira crente. Eu não preciso morrer lá na cruz, derramar meu sangue. Não poderia. Jesus falou assim, como alguns acreditam que acontece até hoje, que Deus vai fazer assim, o marido vai transformar, e vai fazer assim, o outro vai virar... Não é, tem todo um processo né? E Jesus começou esse processo na cruz do Calvário, e ele ora e pede a Deus que não aconteça. Você conhece perfeitamente o texto, mas a gente às vezes não para pensar na nossa oração diante daquilo que a gente tanto quer, quanto quem sabe a cura de alguém que está enfermo. A gente pede e ora a Deus quase que como alguns aí estão ensinando, para determinar a Deus. Já viram isso, né? Determina, né? Determina que a coisa vai acontecer e Jesus não determina nada. Jesus, o próprio Deus, diante da sua morte iminente, ele fala assim, Deus, se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia, seja feita a sua vontade. Essa é a oração da renúncia, talvez uma das orações mais difíceis para ser executada no nosso dia a dia, na nossa devocional, na nossa intimidade com Deus. Gente, a gente podia parar aqui, terminar o culto e ir embora. Por que Deus tem que sempre fazer a nossa vontade? A gente sabe que não é assim, a gente sabe que a nossa vontade não é boa, agradável e perfeita. A gente erra, a gente faz coisas que não de fato, deveria ser feita, a gente pensa coisas que não deveria pensar, e a gente quer coisas que não deveria querer. Então, orar com simplicidade e pedindo a Deus que Ele faça a vontade dEle. Por que a oração de renúncia ela é tão importante? Alinhamento com Deus, coloca os nossos desejos em harmonia com os planos divinos. Transformação espiritual, molda o nosso caráter à imagem de Cristo. Cristo fez, nós podemos fazer também, e liberta do controle da ansiedade, que eu acabei de dizer agora. Então, vamos seguir aqui, como praticar a oração da renúncia. Uma coisa, queridos, é uma oração que requer luta, cara. Requer luta. Jesus estava ali no Getsêmani, a usar só o exemplo de Getsêmani. Jesus estava no Getsêmani, ali, no maior luta espiritual de toda a história. Ele estava combatendo ali para salvar a humanidade, salvar toda aquela história e nos salvar, e salvar aqueles que vêm à frente. Ele estava numa batalha ali enorme, a batalha dele abrir mão do seu querer, em detrimento da vontade de Deus, mostra que essa oração de renúncia, há uma luta interna, uma luta dentro de nós enorme, porque nós queremos tanto aquilo, nós sonhamos
Nós almejamos e falamos, Deus, não é possível, a gente chora, pedindo determinadas coisas a Deus. Deus está falando assim, por mais belo que seja isso que você está pedindo, você pode falar assim, Deus, mas não tem pecado nenhum, eu querer isso que eu estou querendo. Não, algumas vezes a gente faz isso para Deus, né? Jesus também não tinha pecado, não tinha nada errado de Jesus pedir aquilo que ele estava pedindo. Mas olha o propósito sublime de Deus que ele tem em cima do não que ele pode nos dar. Então, gente, isso aqui é tremendo por conta da nossa insistência em querer aquilo que a gente quer. Ter essa capacidade de abrir mão é algo que leva-nos a uma intensa luta interior. Intensa luta. Jesus lutou aqui em oração. Ele lutou, ele pediu repetitivamente, passa de mim esse cálice, passa de mim esse cálice. Então não é algo simples que a gente vai, deixa para lá. Não é isso, deixa para lá não. É lutar mesmo. Assim, olha, Deus, eu estou querendo, mas é a sua vontade, e você ficaria insistindo com Deus, eu estou querendo, mas faça a sua vontade, eu estou querendo, porque tem gente que pode entrar por uma linha da indiferença, e pode abrir mão dos seus quereres, das suas vontades, quando Deus fala assim, eu quero que você lute comigo, como Jacó fez, mas ter a compreensão básica de que não seja feita a minha vontade, mas a sua, sempre. Tem um livro que eu li há uns 30 anos atrás, chamado Quarta Dimensão, de Paul Wang-Chun, pastor da maior igreja evangélica do mundo, na época ele morreu, parece que tem 2 anos, ou 3 anos atrás, ele diz que um dos pontos principais de uma oração é você se colocar num ponto neutro, Senhor, eu quero isso, Deus, mas se a sua vontade for outra coisa, não tem problema, a sua vontade ganha, a sua vontade sempre deve prevalecer. Então a necessidade de luta, nós precisamos lutar. Moisés intercedeu pelo povo, então Deus, lá em Êxodo, capítulo 32, versículo 4, por meio da luta que Moisés teve, Deus mudou a sua história. Deus ia destruir o povo, está lá em Êxodo 32, Deus falou, Moisés, você brigou aí, você quer ficar com esse povo aí? E acabou ficando, mostrando a nossa necessidade de lutar em oração. Mas, muito mais da responsabilidade que nós temos de lutar pelo aquilo que nós queremos, num ponto neutro e disposto a abrir mão daquilo que a gente quer, a gente precisa ter essa consciência de que a vontade de Deus, ela deve ser executada acima da nossa vontade. Um dos textos mais brilhantes, maravilhosos que a gente vai ver, é o texto em que Abraão recebe o seu filho sonhado, depois de tantos anos, e Deus fala assim, me dá seu filho. E, gente, parar para pensar aqui, o que vocês estão querendo aí conquistar nesse ano, ainda nesse ano? Ou alguma coisa que você já conquistou nesse ano, com tanta luta, com tanto trabalho, com tanta dedicação, e Deus fala assim, me dá isso aí. O que aconteceu com Abraão? E o texto vai dizer que Abraão, Deus chama, lá em Gênesis 22, você conhece o texto, eu não vou ler, porque Deus fala para Abraão, Abraão, vem, me dá seu filho. E Abraão levanta no outro dia e vai, cara. Que coisa, por isso que é chamado, uma das formas, um dos motivos que Abraão é chamado, é o pai da fé. Que desafio nos colocarmos debaixo da orientação de Deus. Queria pensar aqui com vocês e a gente caminhar para uma forma muito prática daquilo que a gente está pensando aqui, esses princípios aí. Por que praticar a oração da renúncia? A gente precisa fazer isso através do exercício do esvaziamento de nós mesmos. Está lá em João 3,30, que diminua eu, né? Nos ensina isso. Nós somos tão cheios de nós mesmos e que não dá a possibilidade do Espírito Santo nos encher dele. Então, buscar fazer como Jesus disse lá em Filipenses, como Paulo diz acerca de Jesus lá em Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8, tem entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo de forma de Deus, não se considerou ser igual a Deus, pelo contrário, se esvaziou, assumindo forma de servo e tornando-se semelhante
aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Primeira coisa, é você se esvaziar de você mesmo. O que está cheio de você, e muito aí? Talvez aquele objetivo, aquele foco que você está em conquistar, aquilo que você tanto quer. Bota na balança, vê se realmente Deus quer isso que você tanto quer. Procure colocar-se num ponto neutro e na dependência de Deus que aconteça segundo a vontade dEle. A segunda coisa, aprenda a oração da rendição. Olha o que nós vamos ver, Jesus mostrando lá de uma forma muito clara, né? Que afasta, ele diz, por sua vez, ele afastou um pouco e de joelhos orava dizendo, Pai, se quiseres, afasta de mim esse cálice, contudo, não se faça a minha vontade, mas a sua. A palavra de Deus nos mostra que o próprio Jesus, ele se rende à autoridade e à soberania da vontade de Deus. A terceira coisa que nós vamos ver é que nós precisamos aprender a oração do abandono. Uma frase simples, Pai, eu entrego em tuas mãos. Jesus orou isso na cruz do Calvário. É você chegar diante de Deus, diante dos teus sonhos, diante daquilo que você está aí segurando com todas as suas forças para não entregar, para não dedicar, para não consagrar a Deus. Quem sabe é um filho, quem sabe é uma carreira, quem sabe é um sonho, mas você fala assim, Deus, está aqui em suas mãos. É do Senhor. Entregar a Deus os nossos filhos, entregar a Deus a nossa vida. Assim, Deus é o Senhor que está no controle, toma aqui. Essa é uma oração de renúncia tremenda que nós precisamos aprender a fazer. Jesus nos diz lá em Mateus capítulo 10, versículo 39, quem achar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida, por amor a mim, achá-la-á. Então, ter a capacidade de abandonar aquilo, por mais que você ache digno e bonito, abra mão. Jesus pediu uma certa vez, a um jovem, que ele largasse toda aquela riqueza e seguisse, e vocês lembram muito bem que ele não quis abrir mão daquilo e perdeu-se pelo caminho. Como praticar a oração de renúncia? Penúltimo ponto, aprenda a oração de liberação. É o que o Salmo 37, versos 5 e 6 diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Aqui, meus irmãos, a gente pensa, e o autor do livro que nós estamos estudando, ele diz assim, olha, é entregar os seus sonhos, mas entregar também até mesmo os seus problemas diante de Deus. Senhor, está aqui, eu não tenho condições de resolver, está em tuas mãos, e eu entrego, e eu libero, para que o Senhor faça aquilo que o Senhor quiser fazer. Até mesmo, gente, puxando aqui um gancho da Mulher Mais, vocês falaram aqui, liberar coisas que ficam na nossa mente, no nosso coração, até mesmo algum tipo de pensamentos rancorosos. Senhor, está aqui, eu entrego em tuas mãos. Então, abandonar sentimentos, abandonar pensamentos, abandonar coisas. Por último, aprenda a oração da ressurreição. Achei isso aqui tremendo, que o autor traz, Richard Foster, ele nos ensina que existem algumas coisas que precisam morrer na nossa vida, para que Deus ressuscite e traga algo muito melhor na nossa vida, mas primeiro precisa morrer, primeiro precisa ser entregue, primeiro você precisa ver aquela coisa realmente sumir e você entregar completamente, como Jesus fez na cruz, ele se entregou completamente, morreu na cruz do Calvário para voltar muito mais forte. Então tem algumas coisas que pode ser que esteja na nossa vida e que Deus está pedindo para tirar de nós, para que aquilo morra, para que de alguma forma Ele faça ressuscitar de uma nova roupagem, de um novo jeito, de um novo tempo, um novo lugar para a glória dEle. Amém, irmãos? Queria encerrar aqui contando a história de uma mulher que você conhece perfeitamente, chamada Ruth. Ruth foi uma mulher que renunciou, e vocês conhecem. Ruth abriu mão da possibilidade de começar uma nova vida em um outro lugar, voltar para a sua parentela, para a sua família.
Ruth, em amor à sua sogra, Ruth abriu mão dos seus sonhos, da possibilidade de um recomeço. Ela fez uma oração de renúncia. Ela tomou a decisão de renunciar em detrimento de algo muito mais sublime. E por meio dessa renúncia de Ruth, vocês conhecem a história, Ruth, que começou como uma viúva sem perspectiva, tornou-se parte da linhagem de Davi e mais tarde de Jesus Cristo. Através da sua fidelidade e da sua decisão de confiar em Deus, uma história de dor foi transformada em uma história de redenção e propósito eterno. Olha que coisa maravilhosa, a nossa capacidade de orar e confiar de que Deus tem algo melhor em detrimento daquilo que a gente tanto quer. Então, que em nome de Jesus, que a gente tenha essa habilidade, essa capacidade, por meio da instrumentalidade do Espírito Santo, para nos mostrar o que nós precisamos abrir mão, renunciar, deixar de lado, desistir, para que Deus, ou Ele transforma aquela coisa, ou de fato Ele tira da nossa vida, porque pode ser que não seja melhor, mas que a vontade dEle seja acima da nossa vontade, que seja feita a sua vontade na terra como nos céus. Amém, irmãos? Pai, obrigado, Deus, por essa noite de festa aqui, ó Deus. Obrigado, ó Deus, por tudo que nós vivemos aqui, ó Deus, neste lugar, pela certeza de que o Senhor nos ouviu, ó Deus. Mas, ó Pai, nós queremos encerrar este momento aqui, ó Deus, fazendo uma busca no nosso interior, por meio do Teu Espírito, ó Deus, que sonda os nossos corações. Deus, vê se há em nós algum caminho mau, ó Deus. Vê se há em nós, ó Deus, alguma coisa que precisa ser deixada para trás, alguma decisão que precisa, ó Deus, ser tomada hoje, de renúncia, ó Deus, largando, ó Deus, deixando, ó Deus, diante do Senhor, ó Deus, na certeza de que o Senhor tem o melhor para nós, ó Deus. Abençoa-nos, ó Deus, por meio do Teu Espírito, ó Deus, que nos sonda, que nos examina, ó Deus. E se porventura, ó Deus, ainda hoje, neste culto, o Teu Espírito nos mostrou algo que nós precisamos deixar para trás, que nós tenhamos a coragem, ó Deus, de abrir mão, em cumprimento da Tua palavra. Nós Te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém e amém. Quer convidar a ficar de pé? Agradecer a Deus aí pela sua vida, você, mulher única, Vanessa, Flaviane, Deus seja louvado pela vida de vocês. Vocês certamente renunciaram um tempo de vocês na segunda-feira para estar aqui, buscando ao Senhor. Vocês hoje aí renunciaram um tempo do seu feriado para estar aqui na casa do Senhor. Deus seja louvado pela vida de vocês, de todos vocês que fizeram a decisão certa de estar aqui nessa noite. Reflexão final aí, esqueci do slide, que você precisa entregar a Deus hoje, em que áreas você ainda luta para confiar na vontade dEle. Que essas duas perguntas fiquem aí no coração de vocês, e vocês vão para casa fazendo essa avaliação, do que vocês precisam abrir mão aí, para que Deus cumpra a vontade dEle cabalmente na vida de vocês. Amém, irmãos? Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, Filho, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, o nosso doce e eterno Consolador, seja com esta igreja, e com todo o povo, todo o seu povo espalhado em toda a face da terra, agora e pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Deus abençoe a todos.